Eu separei aqui, olha, fiquei super feliz quando eu vi essa notícia ontem. Eu falei para o Gustavo, nosso produtor, eu falei, gente, vamos dar uma arte, porque a revista Fortune publicou a lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. E eu resolvi puxar a sardinha para o nosso lado, empunhar essa bandeira feminista e dar aqui para vocês. Tem 3 brasileiras nessa lista. Em 60º, até deixa eu recorrer aqui para minha colinha para eu não falar besteira, 64º lugar, Tarciana Medeiros, que é a presidente do Banco do Brasil. Em 91º lugar, essa aqui no meio é a Lívia Chanes, que é CEO do Nubank, e a Magda Chambriard, naturalmente, CEO da Petrobras, ocupa o 95º lugar. Essas são as nossas 3 mulheres mais poderosas do mundo, 3 mulheres brasileiras, que me deixa muito feliz e orgulhosa. Parabéns para elas. Pessoal, quero mostrar para vocês, hoje a Folha de São Paulo tem várias reportagens interessantes, passar algumas delas. Primeiro, na seção de mercado, o Brasil taxa muito consumo e se arrisca ao isentar imposto de renda com ganhos de até R$5 mil. Isso está rolando lá na Câmara, está na comissão especial, eles prevêem votar mais ou menos até a metade do ano, na comissão e depois em plenário. Há uma concordância que o mérito dessa proposta é de fato muito valoroso, que é dar esse desconto para baixa renda, dar essa isenção para quem ganha até R$5 mil, não é exatamente baixa renda, mas dar essa isenção até, fazer essa correção, essa justiça tributária e depois desconto para quem ganha até R$7 mil. Qual o problema? O problema, se vocês conseguirem passar um pouco mais para baixo, é que a maior parte dos países mais avançados, os países da OCDE, vou até abrir a folha aqui no meu celular, que talvez me dê até uma tranquilidade melhor de leitura. Olha aqui, no caso do Brasil, segundo dados do levantamento, a tributação sobre bens e serviços representa o dobro do que é arrecadado na taxação sobre a renda, né? O que é ruim, 14% é arrecadado por parte do consumo e apenas 7% na renda. Como comparação dos Estados Unidos, é o contrário. Bens e serviços respondem por 4% e a renda por 11%. Qual que é o erro disso, né? A distorção que o Brasil está tentando corrigir um pouco. É justamente que quem tem renda maior tem que pagar mais. E quando você tem os impostos sobre o consumo, sobre tudo que em bens e serviços que a gente compra, as pessoas relativamente, proporcionalmente, quem ganha menos acaba tendo uma porcentagem maior da renda comprometida com aquilo. Vamos passar para a próxima matéria, que aí fala exatamente do que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que era o quê? O relatório bimestral de receitas e despesas, que será a principal notícia do dia. O mercado estará atento, focado nisso, assim como eu, 14h30, vou estar lá esperando esse relatório ser divulgado e, em seguida, a entrevista dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, pontualmente às 15 horas. Eles vão abrir a apresentação desse relatório bimestral de receitas e despesas. Você que está com a gente na TV, de volta em nossa companhia, muito obrigada pela audiência. Olha, vou contar dessa matéria da Folha, a gente pode subir. O governo planeja usar leilão de petróleo nas receitas, mas alívio no orçamento pode demorar. Lembra que eu falei que tem o contingenciamento e tem os gastos, o bloqueio, que é pelo lado dos gastos? Então, o que você tem previsão, né? Você tem previsão que algumas receitas estão superestimadas, como é o caso do CARF, 29 bilhões de reais, aquilo tem que sair, tudo ou quase tudo do orçamento tem que zerar. E tem algumas receitas novas que podem entrar, uma delas isso aqui, ó, leilão de petróleo em 2025. Olha, o governo planeja inserir na previsão de receitas de 2025 os ganhos a serem obtidos com o novo leilão de petróleo. Que ganho é esse? Uma receita de 20 bilhões de reais. Segundo a Folha apurou, não deve vir nesse relatório bimestral, mas no próximo, de 22 de julho. Né? Você teve a reunião da GEL, que é a Junta de Execução Orçamentária, tem ministros de várias áreas da econômica e da política, e agora esse novo leilão, a proposta é pôr à venda a totalidade do excedente da União em áreas do pré-sal hoje não contratadas, dos campos de Tupi, Mero e Atapu, todos explorados sob regime de partilha. O risco é zero, porque esses campos já produzem petróleo, eles sabem que tem óleo lá, então não teria problema em relação a isso. Isso pode entrar nas receitas, mas só do próximo relatório. E aí a gente tem mais uma página que vai dar conta do reajuste salarial de servidores, que foi aprovado ontem pela Câmara, de quase 18 bilhões de reais. Não se assuste, não é coisa nova, isso já estava previsto, inclusive tem uma previsão orçamentária, só faltava votar, né, porque o orçamento foi aprovado muito tarde, em março deste ano. Então, essas pessoas, isso já estava tudo
acordado com várias categorias diferentes. Agora, qual que é a novidade? É um grupo de trabalho que foi criado pelo Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, foi oficializado um grupo de trabalho para a reforma administrativa. E a reforma administrativa vai tratar do quê? Não é aquela PEC da reforma administrativa do governo Bolsonaro, do governo anterior. É uma outra PLs, devem ser vários PLs de reforma administrativa, mas para atacar alguns problemas recorrentes. Que problemas? Você ter meta de entrega de trabalho, como você tem no setor privado, por exemplo. Você tratar da questão dos super salários, lembra? Aqueles salários escorchantes de juízes, de tribunais, embargadores, alguns chegam a ganhar 100, 200 mil reais por mês. Endereçar essa questão também e falar sobre progressão de carreira, né? Normalmente, hoje, essa progressão é feita muito rapidamente. O funcionário público chega ao topo muito rapidamente. Ele para de ter incentivos e fica com salário máximo, com teto, com topo do salário da carreira durante muitos anos, o que, obviamente, onera os cofres públicos, e a gente tem que tentar ter o melhor serviço público prestado, porque é um interesse do usuário, do contribuinte, do cidadão como eu e você, e por outro lado você tem que remunerar bem essas carreiras, não se trata de demonizar o servidor público, pelo contrário, mas eles têm que ter incentivos para progredir talvez um pouco mais lentamente na carreira e bater metas. E a última tela que eu gostaria, tem mais duas, tá, que eu gostaria de bater com vocês. Primeiro, a fila do INSS, que chegou a um recorde de 2,7 milhões de pessoas, isso gera um custo de bilhões às contas públicas. Isso aqui é muito importante, tá? Em abril já tinha 2,7 milhões de pessoas na fila. Para vocês terem uma noção de como isso aumentou, no mesmo mês de 24, esse estoque era de 1,4 milhão. Então, quase dobrou, gente, aumento de 91%. E a maior parte das filas se refere, sabe o quê? A benefícios por incapacidade, os benefícios assistenciais e os benefícios de capacidade são 48%, tá? Quase metade do total. Isso é o BPC de novo, os seguidos pelos assistenciais e aposentadorias. Por isso, aquele programa de pente fino para você identificar fraude, identificar realmente quem precisa desse benefício, tentar fechar um pouco o escopo para você não aumentar de uma forma tão vertiginosa, porque isso não só onera as contas públicas, mas principalmente tem que saber se essas pessoas que estão entrando na fila e que vão ser beneficiadas realmente são elegíveis, se elas precisam receber esses benefícios. E por último, acho que no UOL tem, gente, só para eu passar rapidamente, uma mudança importante que foi ontem aprovada por um tratoraço no Senado, que é um novo marco legal do licenciamento ambiental. Isso estava andando lá há 20 anos no Congresso Nacional, tramitando. O Alcolumbre chegou desde que iniciou seu mandato como presidente do Senado, passou o tratoraço, foi aprovado muito rapidamente em duas comissões de agricultura e de meio ambiente de forma conjunta, o que é super inusual. Depois passou em regime de urgência, em plenário, rapidíssimo, com uma ampla maioria. E o que isso faz? Torna mais fácil a concessão do licenciamento ambiental para obras de pequeno e médio porte. Elas nem precisam mais de licenciamento, elas basicamente podem fazer uma autodeclaração. E para os obras de grande porte, alguns licenciamentos, né, algumas, por exemplo, o Ministério da Saúde, dos povos indígenas e tal, que também normalmente têm uma fala, eles deixam de ter, passa a ser apenas uma consulta, né? A posição deles não é mais determinante. Aí o pessoal que aprovou isso disse, ótimo, vai destravar as obras atrasadas e vai permitir mais investimentos em infraestrutura, e a ministra Marina Silva classificou como um retrocesso, diz que isso inclusive vai dificultar alguns acordos bilaterais como o do Mercosul com a União Europeia.